A outra, meu Deus. Bom, o capítulo 9 ele continua o tema da aula passada, que é sobre centralização política, formação de estados nacionais, só que focando em Inglaterra e França. Inglaterra e França têm uma coisa em comum entre elas, alguma coisa em comum. E acabam tendo um processo que é semelhante, um processo que é parecido. Tá? Em comum, o que elas têm? É que o processo aqui de centralização, ele começa bem antes. Ele começa a partir de, tanto lá na Inglaterra quanto na França, reis já agindo bem cedo para se fortalecer. E nas duas, rolam umas questões um pouco assim, de problema, de treta mesmo. Só para não chegar no vídeo que está gravando. Mas rolam alguns problemas mais sérios. Começando pela França, que tem mesmo coisa para falar? A França, ela, a partir do século XI, ela, a partir do século XI, já começa a ter uns reis fortes e poderosos, que era da dinastia dos Capetinos. Os capetinhos, professor? Sem piadinha, por favor. Caraca, que nome, hein? É fácil lembrar como tem aqui. Capetinos, capetinhas, só não quer errar pela prova, não. Capetinos, não era o nome do capeta, não. Era realmente o sobrenome desses reis. E esses reis, eles, de pouco em pouco, foram conseguindo aumentar seu poder e sua importância contra os senhores feudais que estavam espalhados pela França. Então, de pouco em pouco, aumentaram seu poder, tá? Ao ponto de serem, de alguma forma, importantes, bem mais no final. Deles, o mais, assim, marcante, acaba sendo Felipe IV, que tem o apelido Felipe o Belo. Não sei porquê, não sei se o cara era bonito, mas chamam o cara de Felipe o Belo. Beleza. Estão dizendo que o cara era bonito, tem o seu que discordar. O que Felipe o Belo, que o galã, fez? O Felipe já estava importante ao ponto de forçar para que fosse eleito um papa francês. Então ele começou a realmente forçar para que viesse um papa da França. Ele forçou tanto, fez tanta pressão para isso, que foi eleito um papa francês. Ele conseguiu. Mas não foi só isso, não. O papa eleito, Clemente V, saiu de Roma. Professor, ele fez não só... Oi. Eu só perdi só uma parte da explicação. Como é que os capetingos tomaram a parada do poder na França? Foi gradativo. Cada um deles realmente indo se consolidando cada vez mais no poder. Assim, de pouco em pouco, real. Tá? O Clemente V, que foi papa eleito, o Felipe, o bonitão, conseguiu fazer o papa abandonar Roma e passar agora na França. O papa mudou de Roma para a cidade francesa de Avignon. Tiago, rapidamente, então aquele século XI ali é dinastia dos capetinos, né? Começa o capetino, exatamente. E vai até o século XIV. 1300 e... O Papa, então, foi para Avignon, uma cidade no sul da França, né? Acho que no sul da França, não estou lembrando agora de cabeça.
Isso aqui é muita merda. Não é pouco merda, é muita merda, é muita coisa. Um rei conseguir que o Papa não more mais em Roma é muito forte. É tão bizarro que nem na época foi tranquilo. Nem na época. Enquanto o Clemente V foi eleito, o alto clero, os sacerdotes máximos lá de Roma, não aceitaram e elegeram um outro Papa. Elegeram um segundo Papa para ficar em Roma mesmo. Daí que isso aqui foi em 1309. Vou passar para vocês. De 1309 até 1417, existiram 2 papas, graças aos capetinos. Vou botar aqui embaixo para ele estar metido do jeito. Que engraçado, né, Thiago? Existiram 2 papas graças aos capetinhos. Existiram 2 papas graças aos capetinos. Podem memorizar assim, muito bom. Os capetinhas garantiram 2 papas. Coisa que é bizarra. Tá? Na Igreja Católica só há um papa, sempre. Só deve haver um papa. Nesse período se teve 2 papas. Você teve um papa apoiado pelo rei francês em Avignon e outro papa apoiado pelo clero de Roma. E nesse período, que durou mais de 100 anos, em que o Papa de Avignon tinha apoio do rei francês, ocorreu, claro, não foi uma coisa assim, tipo assim, somos amiguinhos, óbvio não, totalmente contrário. Era muito frequente as brigas, as lutas, as guerras, até mesmo um excomungar o outro, ou seja, um expulsar o outro da igreja. Tá, você é falso, eu sou verdadeiro. Isso só se resolveu em 1417. Quando finalmente o rei da época, o rei Capetinho da época, decidiu liberar o Papa para voltar para Roma. Parar de todos os papas. Mas esse caso do Filipe o Belo mostra bem como esse processo gradual dos reis franceses aumentarem de poder se tornou influente a um ponto de eles conseguirem dividir a igreja. Coisa que na Idade Média é ultra bizarro. Hoje seria bizarro, na Idade Média é mais bizarro ainda. Deu pra entender? Tá tranquilo, né? Mesmo assim, no caso da França, o rei ainda não estava totalmente no seu ápice de poder. O ápice de poder do rei da França, ele vai vir depois da Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos, ela vai ser um acontecimento que ela vai ser influente tanto para a França, principalmente, mas ela, como também vai envolver a Inglaterra, ela é influente para os dois. Então, dá para eu falar Guerra dos 100 Anos sendo influente para o fortalecimento dos dois países. Tranquilo? Tô achando que eu vou terminar mais cedo com vocês hoje. Tô tão bonzinho, gente. Eu tô muito na paz, muito com amor. É que tá um Eu tô apaixonado, não é possível. professor. Deixa Eu tô apaixonado, não é possível. Devo estar apaixonado. É porque, não tô professor, sabendo ainda. a gente tá falando hoje, professor, sobre Inglaterra, né? França. Tá um clima chuvoso, Itaguaí tá aparecendo até Londres, Paris, tá deixando uma... Não fala, não. Legal. Não fala de Londres, não, que aí eu vou chorar aqui. Eu já morei em Londres, que saudade. Mas tá aparecendo Londres, sim. Tá aparecendo mesmo? Falando... Claro que não, né, porra? Claro, não tá aparecendo, né, porra? Lembro, não, nem lembro. Falou pra onde. O valão de Itaguaí é o Rio Tamisa. Não fala, não. Fala de Londres, não. Aí dói. Aí dói, dá dorzinha. Fala de Londres, não, sério. Não, tá calor pra ser Londres. Tá calor, não estão chegando, tá calor. Professor. Fala. O que é Avignon? O que é isso? Avignon é uma cidade na França que o Filipe Bonitão, Filipe o Belo, conseguiu, por pressão política, fazer o Papa se mudar para lá. Tá? Era uma cidade importante?
Sim, é uma cidade grande na França. Avignon é uma cidade grande. Ah, tá. E já era na época. Tá? Com isso, né, o clero de Roma brigou e ele elegeu o segundo papa. Então, durante esse período aqui, tiveram 2 papas. Um em Roma, outro em Avignon. Ok? Beleza. Beleza? Tranquilo. Posso ir para a Inglaterra, que tem mais treta na Inglaterra? Na França é só isso aqui mesmo. Continuamos Repete a as parada da tretas guerra na França. Professor, repete a parada Oi. da Guerra de 100 Anos, por favor. Eu vou falar mais à frente, da Guerra de 100 Anos com mais calma. Ok. Então, só vou abordar a Inglaterra primeiro. O que acontece? A Inglaterra tem mais poder. Por quê? A Inglaterra, vou falar assim, a ilha da Inglaterra, ironicamente, não é um lugar bonito, tá? É um lugar chuvoso, é um lugar bastante névoa e tudo mais. O clima não é um dos melhores. Mas, ainda assim, a Inglaterra, durante a Idade Média, foi invadida várias vezes. Várias vezes. Se a gente pegar desde o fim de Roma e seguindo, a Inglaterra vai ser invadida primeiro por saxões, por anglo-saxões. Depois vai ser invadida por dinamarqueses, por vikings. Eles tinham aquelas tretas com os nórdicos, né, Thiago? Exatamente, vou falar, com os vikings, com os dinamarqueses. E serão eles que vão fundar a cidade de Oxford. E depois vão ser invadidos pelos franceses. Especificamente. Caraca, como é que a Inglaterra superou isso ser invadida 3 vezes, cara? Em 1066, ocorre a chamada Conquista Normanda. Estamos falando agora de Inglaterra. Inglaterra. Conquista Normanda. Que levou que fez com que a Inglaterra fosse governada por Guilherme I. O que acontece? Normanda é referência à região da Normandia, que é no norte da França. Ou seja, tecnicamente, apesar da Normandia ter uma história diferente do restante da França, porque também foi conquistada por vikings, isso fez com que a Inglaterra, a realeza inglesa, tivesse vínculos próximos com a França. Muito próximos. E isso vai ser importante para a Guerra dos 100 Anos, que vai ser uma briga de família. Professor? Sim. Guilherme I foi o primeiro rei da Inglaterra, então. Primeiro rei da Inglaterra sem ser invadido. Ah, tá, ok. Porque teve reis antes, teve os reis saxões, a Inglaterra chegou a ter como rei o próprio rei da Dinamarca. Tá? Não sei se alguém vê anime, mas teve um anime que retratou um pouco disso. Code Geass? Aquele Vinland Saga. Ah, achei que era Code Geass. Não, Vinland Saga. Aquilo real. O que tem no Vinland Saga? Dinamarqueses invadindo a Inglaterra. Aquilo aconteceu. Naqueles livros do... Também, Thiago. Acho que os jogos são mais super assim, tipo, Oi? Valhalla, não sei se você já viu. Qual? Quem? Tem jogo que é bem essa história mesmo. Dos anglo-saxões, dinamarqueses. Na Inglaterra? Qual jogo? Valhalla? Valhalla. Assassin's Creed Valhalla? Eu não conheci. É o novo que lançou. O novo? Ah, tá. Não foi quando esse ano? Ano passado. Ano passado. Tá. Enfim, recente. Então, mais um detalhe. Tem também uns livros do Bernard Cornwell. Acho que é Os Últimos Saxões, não lembro agora. É o mesmo contexto. Inglaterra sendo invadida por dinamarqueses. Mas assim, isso só normaliza mesmo quando ela é conquistada pela França. De Guilherme I para cá, você tem uma Inglaterra mais estável. Tá? Em que, basicamente, os nobres eram de origem francesa e falavam francês. Engraçado. A língua, durante séculos na Inglaterra, os nobres falavam francês, não falavam inglês, era francês. Enquanto a população, mais em geral, descendente de bretões, anglo-saxões. Enfim.
A Inglaterra vai passar por um processo um pouco mais turbulento durante alguns séculos. Por quê? Porque 2 reis específicos, de alguns séculos depois de Guilherme, não foram lá muito bons, não foram lá muito legais. E começaram a fazer problema, começaram a dar problema. Foram os reis. Dá para escrever ali? Dá. Foram o... É que em português o nome dele? Aqui. Ricardo Coração de Leão. Que bonito, né? E o irmão dele, que governou depois dele, muito fofo, João Sem Terra. Caô. Não tô caô. O nome deles em inglês, tá? Richard Lionheart, John Lackland. Até uma bonita botar em inglês. Não fica tão zoado. Em inglês tudo fica mais bonito, é impressionante. O MTST é um movimento antigo, pelo que a gente vê aí, hein, professor? O quê? Peraí, alguém chamou. O MST é um movimento antigo, pelo visto. Peraí, fala. Você pode voltar um pouquinho aqui na parte. Tiago, mas daí é Inglaterra, Tiago? Inglaterra. É, você está falando aqui também. Qual parte que quer que você volte? É tipo, você falou. É que são 2 reis. Depois da conquista normanda, bem depois, esses 2 reis vão trazer problemas para a Inglaterra, tá? Por que o nome do João é João Sem Terra? É muito feio. É usual, cara, menino. Por quê? Quando ele estava... Se não me engano, quando ele foi assumir o trono, quando ele estava na sucessão do trono, acharam que ele acabaria não tendo direito a nenhuma herança de terra. Então, o apelido dele foi Lackland. Tá? Eu posso até traduzir como não falta terra, para ficar menos zoado. João Sem Terra, acho muito legal, João Sem Terra. Eu penso logo no MTST. Combina melhor, João Sem Terra. Combina. É bom de lembrar, é muito fácil de lembrar. João do Cação. João do Cação. Primeiro, cara, tem Coração de Leão, coisa bonita, vem João Sem Terra. Não, isso aí não tem como você lembrar, pô. Coração de Leão, pô, é muito fácil de lembrar. Que coisa fofa. Coração de Leão é coisa bonita. Não, João Sem Terra também. Eles dois governaram desde a passagem do século XII para o XIII. Pela mudança. Final do XII e início do XIII. Eles foram irmãos. O Coração de Leão era o irmão mais velho do Sem Terra. E daí? O que eles fizeram? Eles não foram reis muito bons. Eles foram reis que estavam abusando do seu poder. Estavam tanto negligenciando o que tinha que ser feito. Eles foram reis negligentes e reis abusivos ao mesmo tempo. Um belo ponto. O Coração de Leão. Muito bem, faz em português, meu Deus do céu. O Coração de Leão, principalmente, começou a se envolver em pequenas batalhas, pequenas brigas contra os franceses. Ao ponto de passar muito tempo fora da Inglaterra. E cagar para a Inglaterra. O Sem Terra, o João Sem Terra, quando ele assume o trono porque o irmão dele morreu, ele não apenas continua nesse negócio de lutar contra os franceses, mas ele ainda vai aumentar impostos. Ele vai ser um rei ruim e abusivo mesmo. Oi? Ok. Daí, a combinação desses dois aqui não foi muito bacana. E começou um movimento cada vez maior contra eles. E, pô, o cara é um rei ruim, quer matar impostos... Chamado Revolução Francesa ou não? Na Inglaterra? Não, desculpa, confundi. Revolução na Inglaterra. Revolução na Inglaterra. Qual é? O nome disso é... Perguntaram, chamado Revolução... Cara, falando da Inglaterra. Qual é? Na Inglaterra. Isso é globalização. Caraca. Eu viajei.
Pô, a gente foi longe, hein? Revolução Tem que Inglesa, defender então. Não, também não. Não foi nenhuma revolução, não. Meu Deus do céu. Enfim. O que fizeram? Nobres começaram a se reunir e obrigaram o rei, John Lackland, o João Sem Terra, a assinar um documento chamado Carta Magna. Em 1215. O que ele garantia? O que era a Carta Magna? A Carta Magna era uma espécie de constituição, de certa forma. Inclusive, o apelido... Fala. Só pra perguntar, ele foi obrigado pelos nobres. Pelos nobres. Conseguiram obrigá-lo a assinar a Carta Magna. Qual era o objetivo da Carta Magna? Limitar o poder do rei, para o rei não ser um tiraninho pirata. Então, a Carta Magna limitava os poderes do rei, impedia o rei de aumentar impostos quando quisesse, impedia o rei de, do nada, se acordasse a filho, oprimisse alguma cidade que estivesse crescendo. Era realmente uma ideia de limitar e controlar o rei. Tá? O nome Carta Magna, hoje, é um apelido para a Constituição. De vez em quando, vocês pegarem algum debate da vida, vocês podem ver alguém falando de Carta Magna. É uma alusão à Constituição. Ok? Acontece quando alguém chama disso. É um apelido fofo que o pessoal acha. Não sei. Então, é uma tentativa de limitar o poder do rei. E isso já marca uma tendência na Inglaterra. Qual é a tendência na Inglaterra que vai durar vários séculos? O rei querendo governar. E os nobres não deixando. E ficar essa picuinha entre os dois. Professor, isso vai originar o pensamento liberal britânico? Isso vai originar o pensamento liberal britânico daqui a alguns séculos. Vai. Tá na origem. Por quê? E isso vai acabar causando o que a gente hoje conhece como o governo na Inglaterra, lá, tem um rei, mas ele é inútil. Sim. Por quê? Pouco tempo depois, acaba surgindo também o parlamento. Para que surge o parlamento? Hoje em dia é uma coexistência bem pacífica, bonitinha. Mas quando o parlamento surge, mesmo no século Carta Magna, a intenção é controlar o rei. O parlamento britânico surge quando nobres e já burgueses, comerciantes, se unem, poderosos, né, se unem, para debater e realmente configurar um governo que muitas vezes vai barrar o rei, para Então impedir que o rei seja um tirano. É um antipoder moderador do rei, né? Você O vai antipoder controlar o moderador poder do moderador do rei, né? De certa forma, sim. Se a gente for pensar assim, tipo, enquanto o rei ele é a instância máxima de poder, de governo, o parlamento vai surgir como um rival do rei, de início vai surgir como um rival, e com o passar do tempo vão passar a adotar uma coexistência pacífica. Hoje, na Inglaterra, o que tem na Inglaterra hoje? Hoje ainda tem isso. Só que hoje, a Inglaterra já está numa forma em que o rei ou a rainha não tem poder de comando. Quem governa é o parlamento, apenas. Duvido, bro. O rei cara. ou a Se rainha... Elizabeth manda todo mundo ir de cueca amarela num dia, o pessoal vai, cara, tá maluco. Mas é poder de influência, Marcos, não é poder de influência. Hoje, o rei ou a rainha da Inglaterra não é chefe de governo, é apenas chefe de Estado. É porque, tipo, os ingleses eles são idiotas e por algum motivo acham que tem que ter um rei. Sei lá por que diabos eles acham que tem que ter rei. Ô, professor, mas um membro da monarquia britânica hoje em dia pode fazer parte do parlamento? Sabe disso? O membro da monarquia pode fazer parte do parlamento? Acredito que não. Não. Deve ter leis contra isso. Porque a monarquia acaba sendo a chefe de Estado. Ou seja, o que faz o chefe de Estado? Em alguns países que tem essa diferença, é o representante. Se tiver que representar, basicamente, o Estado do país, é o chefe de Estado. Exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem presidente e tem primeiro-ministro, tem chanceler. A gente ouve falar mais da chanceler Angela Merkel.
que é quem governa, ela é chefe de governo. O presidente, que eu nem vi nem quem é só o chefe de Estado. Ele é mais representativo do Estado. É o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, hoje, seja lá quem estiver como eu, como rainha, é chefe de Estado. Pode governar? Não. Quem governa é o primeiro-ministro. Seja lá quem for. Tá? Se bem que eles têm reuniões semanais para debater o que está acontecendo. Dizem que a rainha Elizabeth estava quase batendo no primeiro-ministro. Tem uma fofoca escolar que estão rolando. De qualquer forma, quando surge o parlamento, a intenção é essa. A intenção do parlamento era que os nobres também tivessem uma voz no governo. Também propusessem leis e garantissem que os reis, de alguma forma, respeitassem a Carta Magna. Porque depois do Sem Terra, os reis começaram a ignorar a Carta Magna, começaram a ir não sei de nada. Bom, e depois de alguns séculos vai ser pior ainda. Vão haver guerras na Inglaterra mais à frente entre o parlamento e o rei. Exatamente isso. Entre o parlamento e o rei. Do rei querendo governar porque é rei, porque pode, porque quer, porque eu sou bonzinho, enfim. E o parlamento falando, não pode. Isso vai acontecer mais à frente. Ok? Tranquilo? Professor, essa divergência do parlamento com o rei nunca levou a algum conflito armado? Levou, acabei de falar, vai levar. Sim, levou. Desculpa. Acabei de falar que levou. Eu não estava prestando atenção, eu estava fazendo outra coisa. Não tô prestando atenção, pelo menos sinceridade é uma coisa boa. Fala. Pode ser. Além disso, um último detalhe da Inglaterra aqui também, é que esse século XIII foi maravilhoso para a Inglaterra. Teve tudo no século XIII. Tudo aconteceu. A Inglaterra no século XIII também conseguiu fazer o seguinte. Na Idade Média, era muito as diferenças nas leis. Muito comum. Não havia nada garantindo que no mesmo reino, em todos os territórios, teriam leis unificadas. Teria a mesma lei para tudo. Na França não tinha isso. Cada lugar tinha suas leis diferentes. A Inglaterra não. A Inglaterra vai unificar o direito. Ela vai fazer uma unificação jurídica. Nesse mesmo século XIII, vai lançar a tal da Common Law, lei comum. A Common Law, traduzindo lei comum, foi essa unificação jurídica. Os reis decidiram começar a unificar todo o país juridicamente. Todo o país tendo leis unificadas. O que facilitou o próprio governo. Tranquilo? Posso entrar em guerra? Tranquilo. Posso começar a falar de guerra? Posso começar a falar de treta? Essa parte tá chata, quer falar de guerra. Vamos pra treta? Vamos pra treta. Vamos esperar o menino. Qual é o nome dele mesmo? Calma, espera. Começar a falar de treta. Professor, sim. O João Sem Terra, ele continuou as brigas com os franceses. Podemos dizer aqui, então, que o Ricardo Coração de Leão, ele basicamente causou a Guerra dos 100 Anos? Não, a Guerra dos 100 Anos começa um pouco. A Guerra dos 100 Anos realmente começa 100 anos depois. Tá? Perguntaram aqui se os dois ali têm influência para a Guerra dos 100 Anos. Não ainda. Pois bem. Vamos para o Posso pegar aqui? Vai garrafa não. Para os dois países... Tem apelidos? É comum. Era muito comum comum? eles terem apelidos. Era muito comum. Muito comum.
Hoje em dia não se faz mais isso não, mas na época, antigamente era comum. Mas é legal, pô. João Reis Sem terem Terra, apelidos. Coração de Leão. Por exemplo, o Guilherme I é chamado Guilherme o Conquistador. Em inglês é William the Conqueror. Quem não sabe, Guilherme e William é o mesmo nome, tá? Só muda mesmo. Sabia ou não? O William é Guilherme em inglês. Vamos traduzir Guilherme, virou William. Então, professor. Uau. Professor, então É o ele mesmo chama... nome, só que língua diferente. Professor, então quem se chama Oi. Guilherme William? É William William ou Guilherme Guilherme? Aí depende do que a pessoa quiser. Mas Guilherme e William é o mesmo nome, basicamente, só muda o idioma. Enfim. Aí a gente vai para a Guerra dos 100 Anos. Mas aí é França, não é? Isso. A Guerra dos 100 Anos ela vai de 1337 até 1445. É isso, Thiago? Não. É, não era 100 anos, não? Não, é mais 100 anos. Ela dura 117 anos. 100 anos é arredondado. É real. Ah, tá. Então, então é mentira, não é 100 anos. Foram mais de 100 anos. É mais 100 anos. Assim, arredondar, é melhor falar Guerra dos 100 anos do que Guerra dos 117 anos. É mais fácil lembrar. Pois bem. Qual foi a treta da Guerra dos 100 anos? A primeira Guerra dos 100 anos ela acaba sendo influente para os dois países. Tanto a coroa da França quanto a coroa da Inglaterra se fortalecem com a Guerra dos 100 anos. E a Guerra dos 100 anos começa no seguinte. Lembra que eu falei que reis da Inglaterra foi conquistado pela França, então era parente, estava sendo parente. Aí, o rei da França morreu. O último rei Capetino. Abstraio. O último rei Capetino morreu. Um cara chamado Carlos V. E morreu, beleza. Não morreu sem herdeiro. Morreu sem herdeiro. Quem vai pegar o trono do cara, então? O Carlos V tinha um sobrinho que era o Felipe de Portugal. Tinha um sobrinho francês. Acho que era um sobrinho de segundo grau, uma coisa assim. Era um parentesco meio longe. Felipe de Valois. Nome decente. Felipe de Valois. Se alguém falar Valois na minha sala, tá escrito. É Felipe de Valois. Pelo amor de Deus. Valois é bonitinho. Não é feio. Valois é muito nome bonitinho. Felipe de Valois. Como é que Gente, a Valois era Valois francês. ganha ponto? Valois, fala. Não, tá expulso. Tá dando luz ali. Vou botar aqui no chat para vocês. O Felipe de Valois era parente, mas era um parente meio distante. Não lembro qual era a relação, mas era realmente uma coisa meio distante. Assim, era sobrinho, neto de segundo grau, coisa assim. Mas era parente. Em contrapartida, o rei da Inglaterra também era parente. Por parte de mãe. Por parte de mãe, o rei Eduardo III era o parente mais próximo. Por parte de mãe. Daí que, como o rei Eduardo III era mais próximo, parente mais próximo, ele falou, eu tenho direito ao trono inglês também. Eu tenho direito também a ser rei da França. Rei da Inglaterra, talvez. Se vocês falaram de jeito nenhum, você vai ser rei da Inglaterra e da França. Joga o Felipe de Valois para o trono. Qual é a treta? A treta começa, além de tudo, nessa briga, o Eduardo III era mais próximo, mas por parte de mãe. Ou seja, ignoraram isso. Ignoraram para privilegiar o lado paterno da família. Do poder. O rei da Inglaterra odiou. Decretou guerra.
Já tinha umas tretas ali também de, quero dominar a região tal, não sei o quê, mas começou com a briga de família mesmo. Briga de família. O rei da França morrendo, franceses apoiando o Filipe de Valois, ingleses apoiando o Eduardo III. E começa a briga de família. De início, a maravilha para a Inglaterra. Por quê? Porque de início, a Inglaterra era mais forte militarmente que a França. Então, nos primeiros anos da Guerra dos 100 Anos, o que você está tendo? Você está tendo a Inglaterra estripando a França. Os primeiros anos da Guerra dos 100 Anos envolvem o rei inglês, os soldados ingleses, dizimando campos franceses. Eles descem na região da Bretanha, que é bem no norte da França, e começam a atacar toda a região do interior da França, e várias cidades também. Principalmente por quê? Porque na época, os ingleses, eles eram muito bons arqueiros. E só eles dominavam uma arma específica que era o arco longo. Era um arco mais forte e mais potente. Era um arco que, dependendo de como se usasse, você conseguia, para a época, fazer um estrago muito forte. Só os ingleses conseguiam usar esse negócio, porque era uma arma que dependia de muita destreza e muita experiência. Então, os arqueiros ingleses, durante a Guerra dos 100 Anos, eles eram muito perigosos. E causaram muito estrago. Ao ponto de, detalhe, isso aqui na Inglaterra é ofensivo, se virar assim para a pessoa. É ofensivo. Equivale ao nosso dedo do meio. Fazer assim. Porque, professor, os franceses cortavam esses dedos para eles não poderem fazer... usar mais exatamente isso. Não é assim, não. Assim. Por quê? Porque na Guerra dos 100 Anos, sempre que um arqueiro era capturado, eles cortavam os dedos do arqueiro. Se capturasse um arqueiro inglês, cortavam os dedos. O arqueiro não podia atirar. Né? A mão, se você desse, né, canhoto que seja, não podia atirar. Então, isso aqui é ofensivo na Inglaterra. Não faça isso com o inglês, isso é ofensivo. Não fazer, não gosto. Já sei como arrumar briga com o inglês, Mas, cara. professor, isso é ofensivo de verdade ou isso é tipo assim, da Ofensivo de banana? verdade. Não, ofensivo de verdade. Eu soube disso por uns anos atrás, eu fui num treinamento, não sei de onde. Aí o cara tá falando, então, gente, quando eu tava na Inglaterra, ele falou, não, eu tava na Inglaterra, fui lá fazer curso, tava no meio da aula. O professor fez uma pergunta, ele falou, o professor fez uma pergunta lá na turma, eu respondi, fiz assim, professor. Ele falou, eu quase apanhei. Fizeram matar o cara. Pois é, se virar professor, virar assim, tipo... Só uma no peito. Era só uma flechada no peito. Pá! Quase crise diplomática o negócio. Tudo por quê? Porque na Guerra dos 100 Anos, os arqueiros eram temidos, eram bons arqueiros, e se fossem capturados, decepavam os dedos. Ao todo, a Guerra dos 100 Anos, ela dura muito tempo, né? Já esquecem o negócio da crise de família, já deixou, já rolou, porque teve várias tréguas. A Guerra dos 100 Anos teve 3 ou 4 tréguas, não lembro agora, que foram 3 tréguas ao todo. Teve tratados de não agressão, ou seja, tratado de não agressão é quando você decide não se bater com o outro, não está em paz, é diferente de paz. É não agressão, apenas não vamos nos bater. É tipo a Isla que o irmão dela decidiu não brigar durante um tempo. Tipo, a gente não vai brigar quando os pais estiverem aqui, só quando saírem a gente cai na porrada. É tipo isso. Eu sempre quero assim com meu irmão. A gente era assim mesmo. Mas sempre um dos dois acabava cansando e caía de novo na briga. Ao final, quem ganha a Guerra dos 100 Anos? A França. Por causa de 2 coisas. Do lado da França, vou contar dois casos que é importante. Do lado da França, o que ajudou a França a vencer foi aquela menina, aquela moça chamada Joana d'Arc. Meu Deus. Joana d'Arc também foi aqui. Quem que era a Joana d'Arc? Joana d'Arc era, eu chamo de moça, mas era literalmente uma moça, literalmente uma menina, não é falando não. A Joana d'Arc era uma camponesa, moça, tá? Tinha o quê? Uns 15, 16 anos.
E ela, segundo ela, ouvia a voz de Deus. E Deus dizia a ela para liderar os franceses na guerra. Só que, além de ela estar ouvindo o Papai do Céu falar com ela diretamente, ela realmente era boa comandante militar. E ela, por ser uma moça jovem, virgem, etc., guiando pela França, ela mobilizava os soldados de uma forma fenomenal. Fenomenal. Os soldados a consideravam a Virgem Sagrada, a guerreira virgem. Então, vê-la em batalha causava um ânimo nos soldados muito forte. Joana d'Arc conseguiu convencer o rei francês de que deixasse ela lutar, que ia deixar ela lutar. E ela conseguiu vitórias em batalhas. Isso foi mais fenomenal. Foi com vitórias em batalhas. A tal ponto que ela virou xodozinho da França, né? Porque ela cada vez mais conseguia derrotar os ingleses em batalha. Cada vez mais. O que aconteceu com ela? Foi capturada pelos inimigos, pelos ingleses. Tadinha, né? Foi capturada, foi processada como bruxa, passou alguns dias, não lembro quanto tempo agora, presa no calabouço de um castelo, sendo investigada, sendo assim, toda hora tendo que responder a inquéritos. No final, foi queimada viva. Eu lembro que se ela tinha 17... Ela tinha entre 17 e 19 anos. Não lembro a idade exatamente dela, mas foi entre 17 e 19 anos. Ela morreu queimada viva na fogueira, acusada de bruxaria. Pois é. Isso não Joana d'Arc. Para a França, foi tão marcante isso tudo que ela se tornou santa oficial. Ou santa, não sei se é oficial, acho que é oficial. Ela se tornou santa para a França, santa nacional da França. Tá? Por causa disso tudo, porque ela foi uma menina, né, literalmente, que conseguiu liderar e vencer várias batalhas. E, no final, foi queimada, acusada de bruxaria. O movimento dela ajudou... Os dedos arrancados, até que os ingleses mereciam um pouco. Tadinha da menina, cara. Que mancada. Não, tadinha da menina não. A história dela, assim, indo pros pormenores, é bem bonita, bem legal. Bem legal. Isso ajudou a França a vencer a guerra. Ajudou. Mas também teve outra questão. A Inglaterra, não satisfeita, que é o mesmo período, assim, o final da Guerra dos 100 Anos também é o mesmo período de ápice da peste negra, ela não satisfeita com a Guerra dos 100 Anos peste negra, ela começou uma guerra interna. Assim, guerra tá pouca guerra para a Inglaterra. Começou uma guerra interna na Inglaterra, que é chamada, nome muito bonitinho, não. Guerra das Duas Rosas. Ô, professor, essa foi a guerra que serviu de inspiração para Game of Thrones? Isso que eu falo agora. Essa foi a guerra que serviu de inspiração para Game of Thrones. Por quê? Foi uma guerra pelo trono inglês, em que duas famílias de nobres lutaram pelo trono inglês. Essa guerra, agora sim, que dura de 1455 a 1485, foi uma guerra entre as casas de York. Eu vou estar falando isso com vocês. Entre as casas de York. Caraca, Thiago, pelo amor de Deus. Contra a casa de Lancaster. Essas duas casas, igual Game of Thrones, disputando o trono. Justamente isso. Foi a guerra que inspirou George Martin a escrever Game of Thrones. O nome Duas Rosas é justamente porque cada uma delas tinha uma rosa como símbolo. A casa de York tinha uma rosa vermelha, a de Lancaster uma rosa branca. Não me engano é isso. Não lembro agora qual é. Algo assim. No final, quem vence? Nenhum dos dois. Vence um terceiro cara.
No final, vence a parte dos Tudor. No final, os Tudor vão e passa a perna no York Lancaster e vence o Game Pronto. Mas o que isso tudo tem a ver para o tema da aula de hoje? O que isso tudo tem a ver para o conhecimento ginástica? Primeiro, para a França, após a Guerra dos 100 Anos, o rei francês está fortíssimo. Fortíssimo. Após a Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, o rei inglês está fortíssimo. Após a Guerra dos 100 Anos, quando a gente entra no século XVI e XVII, o rei da França se torna o exemplo máximo de rei absolutista. Porque ele já é um rei que consegue ser reconhecido em todo o seu reino como um rei legítimo que merece governar. O rei da Inglaterra, pouco depois, não lembro qual foi o primeiro, Tudor, mas pouco depois, anos depois, o rei da Inglaterra vai ter capacidade suficiente ao ponto de convencer o parlamento a abandonar o Vaticano, abandonar a Igreja Católica. Vai ser um rei que, poucos anos depois, vai ter poder capaz de fundar uma igreja. Então, esses conflitos aqui serviram para quê? Para que esses dois países, o monarca, não apenas consolidasse a centralização, mas garantisse reconhecimento e apoio fortes e sólidos para ser visto como um monarca poderoso que merece governar. Ok? Só uma vez que a Inglaterra não foi tão bonita assim, vai ter mais brilho, mas não tem total. Tranquilo? Tiago vai ter atividade de aula? Não vai ter atividade de aula. Graças a Deus. Se quiser, eu passo, não tem problema não. Não, Se obrigada. quiser, eu passo alguma agora. A gente tá feliz, Thiago. A gente tá feliz. Quero uma resenha em inglês da Guerra das Duas Rosas. Explique em latim Isso é uma boa o que ideia. foi. Passar um filme sobre a Guerra das Duas Rosas não seria uma ideia, não. Seria uma boa ideia. O Seria ruim é maneiro. conseguir passar um filme no remoto, né? No híbrido, mas... É só apresentar a tela, professor. Ah, No dando uma híbrido não, boa, mas no remoto dá. É só Mas tem que apresentar a pegar, tela. pegar o auditório. Não, tem que pegar... É. Em casa. Aí eu tenho que pedir uma atividade, né, garoto? Não, tem que pedir uma atividade que você faça um resumo em inglês sobre a Guerra das Duas Rosas. O professor vai nessa ideia do Cauã, não, professor. Cauã é Mas maluco. são pessoas de inglês também, avaliam tudo, já vai tudo. O André agora tá falando pra mim das ideias do Cauã, mas ontem Deixa eu tá falando parar do de Cauã gravar. Lovers. Deixa eu parar Não de vai gravar na aqui. ideia do Cauã, não, professor.